Muito bem, gurizada, sexta-feira, depois de um feriadinho, véspera do final de semana, estamos aqui, eu e o Wesley, hoje, para falar muito sobre Copa América, dupla Grenal, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, o Atlântico que jogou na quarta-feira, tem jogo nesse final de semana. Wesley, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui. É um prazer estar aqui, poder dividir análises que venham ao encontro daquilo que a gente está vendo aí no cenário esportivo regional, regional e nacional também, no âmbito de que a seleção até segunda ordem jogará em Porto Alegre hoje à noite. Jogará 21h30, dois jogos eliminatórios da Copa. O Brasil vem bem, o jogo que acontece hoje é no estádio Beira-Rio. Eu vou começar te perguntando em relação à seleção brasileira. Tu veio preto, branco para homenagear o Corinthians? Eu acho que não. Eu considero que, na minha concepção, fazendo uma análise muito rápida, o Silvinho, que se dizia especialista na linha de 4, não vai durar mais 2 jogos no comando do Corinthians. Essa é a minha opinião. Não, exagerou. Não, eu acho isso, porque se o Duílio Monteiro Alves não retirá-lo por boa vontade e coerência, o cara chegou agora. Quem vai tirar o Silvinho do Corinthians, se não for o Duílio Monteiro Alves, presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista, vai ser a Fiel quem vai tirá-lo, e não vai ser de um jeito educado e muito menos, conformista. Eu já discordo. Só que assim, o Corinthians não vinha jogando nada no ano passado, um futebolzinho, muito parecido com esse do Miguel Ángel Ramírez. Só não caiu porque tinha uns times aí bem piores. Na minha concepção, o Corinthians já não caiu muito por conta do que fez, o que muitos chamam ele de técnico de time pequeno. Por vezes eu concordo com isso. O Corinthians não caiu pelo fato de quem estava na casa-mata rubro-negra era o Wagner Mancini, que pelo menos já fez. O Silvinho destruiu tudo o que o Mancini fez em 2 jogos. Tudo. É bem parecido com o que o Miguel Ángel Ramírez fez com o time do Abel Braga. Muita gente concorda com essa tua opinião. E eu sou um deles. Vamos falar sobre seleção brasileira, jogo hoje, Copa América, tá uma baderna, Wesley, mas antes disso vamos ouvir o que disse o treinador, o senhor Adenor Bach, o Tite, sobre o jogo de hoje à noite. Eu tenho dois viés que eu posso e eu vou conduzir. O muito importante, que é falar a respeito da Copa América, e o prioritário, que é o jogo contra o Equador amanhã. Vou para o importante da Copa América. Nós temos uma opinião muito clara e nós fomos lealmente numa sequência cronológica, eu e Juninho, externando ao presidente qual era a nossa opinião. Na sequência, pedimos aos atletas para trabalharem e ficarem focados exclusivamente na nossa preparação para o jogo contra o Equador. Nos atenderam nessa solicitação. Na sequência, solicitaram, Eric, uma conversa com o presidente, direta e lealmente falando a ele as suas opiniões, porque ela, de todos os atletas, ela está muito clara, ela está muito limpa, ela está muito clean. E ela foi externada numa conversa direta, pessoal, com o presidente e comissão técnica. A partir daí, a posição dos atletas também tem, sim, clara, e para o torcedor fica aqui o nosso respeito. Nós gostaríamos, no momento oportuno, de externar isso a ele. Nós não vamos externar isso agora em função de ter, na prioridade, que jogar bem e ganhar o jogo de amanhã. Esse é o nosso objetivo. Entendendo também o aspecto importante e que, no término dessa data FIFA, se não no término, em algum momento, as situações elas vão ficar claras da nossa posição. Tivemos lealdade, conduzimos ao presidente no primeiro aspecto, e depois ele publicamente vai ser externado, e eu tenho o meu compromisso de, terminou esses 2 jogos, eu externar publicamente a minha posição. A situação do Tite ela é muito clara. O Tite se manifestou
sobre a Copa América, nessa coletiva aí que durou bastante tempo, uma das coisas que ele falou foi sobre a Copa América. E ele se mostrou com um posicionamento contrário à realização da Copa América, acho que muito no direito, o treinador da seleção brasileira, do qual vai receber no país uma competição intercontinental, Sim. continente sul-americano, e Eu, ele se manifestou e Wesley, eu quero saber a tua opinião aí sobre eu isso. vou reiterar o que eu havia dito aqui na quarta-feira, se eu não estou enganado. Acho que é um momento inadequado para a realização da Copa América. Acho. Agora, eu não posso compreender como que se realiza Libertadores, Brasileiro e outras competições aí que estão sendo vigentes no Brasil. Isso é uma questão que me preocupa muito. E mais uma vez eu vou destacar aqui que, além desse agravante que a Libertadores e que o Brasileiro, bem como os estaduais representa também a opinião de alguns dirigentes do nosso país. Visto, por exemplo, o seu Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, que há um tempo atrás aí esteve nos microfones declarando que gostaria de colocar público nos estádios. Então, acho que a responsabilidade não fica só por conta do que está acontecendo, mas eu reitero mais uma vez a minha posição de que é o momento inadequado para a realização desse evento, visto o porte que ele vai representar para as condições que o nosso país está vivendo. Agora, enquanto dirigente se posicionar dessa maneira aí e querer colocar, até vi alguns comunicadores que cometeram a gafe de dizer que se poderia colocar até 20 mil pessoas dentro do Maracanã para assistir o Flamengo, de um lado 10 mil vacinados, e atenção para o que eu vou dizer agora, 10 mil vacinados de um lado e 10 mil não vacinados de outro. Então é difícil complementar uma posição concreta, porque os dois lados eles se contradizem muito em posicionamentos, e aí a gente vai descobrir sobre como vão ser tratadas essas circunstâncias da seleção só a partir de hoje à noite do jogo que é previsto para o Beira-Rio. É uma baderna. Daqui a pouco estão querendo trazer Copa do Mundo para cá. Eu vou chamar a escalação aqui do jogo de hoje à noite, só para nós terminarmos esse assunto, Wesley. Tá aí, antes disso, o pessoal já está falando até que a vida do Tite na seleção pode estar terminando. Meu Deus. Eu sou contrário. Meu Deus. Calma. Meu Deus. Sou completamente contrário à saída do Tite. Acho que é a melhor opção entre os nomes, não só aqui no país como fora. Até porque alguns nomes, por exemplo, o Xavi, que é um treinador que há pouco tempo se aposentou e que recebeu proposta para assumir algumas posições ali dentro da comissão técnica, a organização da CBF, para conjunto da seleção brasileira, ele negou, claro, por questões pessoais, mas negou. Outras propostas já foram feitas e o pessoal não quer. Ele não renovou com a Al-Sadd por 3 temporadas? Eu acho que sim. É isso. Vamos chamar essa seleção aqui na tela. Eu não sei como é que vai ficar a situação do Tite. Eu quero dizer que a informação dada por Pedro Ernesto Denardim ontem dava conta de que alguns jogadores, até que atuavam na Europa, estão em algumas movimentações da seleção brasileira e com outras seleções, treinadores. A informação chegou por volta, se eu não estou enganado, das 6:30 da tarde, alguma coisa desse tipo, perto das próximas 7 da noite. Resumindo, o pessoal não quer jogar a Copa América. Mas antes disso, eliminatórias. O time do Tite tem Alisson, Danilo, Éder Militão e Marquinhos, dupla de zaga, e Alexandro pela esquerda. Casimiro, Lucas Paquetá, Fred, Neymar, Richarlison e o Gabigol deve assumir o lugar na vaga do Gabriel Jesus. O que tu me diz dessa seleção? Gabigol, não. Eu não colocaria, não utilizaria. Acho o Firmino muito mais jogador. Tá, pode estar jogando num alto nível no Brasil aqui, ok? Faz gol como quer. Agora na Inter de Milão, não desempenhou. Não quero justificativas que venham de acordo com empresários. No Benfica não jogou, não correspondeu. Para mim é um jogador que ainda tem que amadurecer dentro e fora do campo.
Ele só é campeão da Libertadores. Não, eu não estou falando só no quesito. Não, eu não estou artilheiro falando só no quesito futebol. Porque ele é exemplo para muita gente aí, e a gente sabe que andou pisando na bola. Bom, isso eu não sou juiz para querer vir aqui falar. Agora, para mim não é titular da seleção brasileira, mas nem que a seleção tenha que chamar o terceiro reserva, mas não chama o Gabigol. Antes, eu queria deixar claro pro pessoal que não acompanha futebol, que daqui a pouco não está entendendo essas indiretas do Wesley. Eu não vou nem entrar no mérito, porque para mim o Gabigol joga muito, é o maior centroavante do Brasil na atualidade. Agora, eu quero chamar a atenção para essa questão aí. O Gabigol, mau exemplo, por quê? Porque em meio a uma pandemia, vai fazendo festinha. Não só ele, teve o jogador do São Paulo. Teve a questão do Moisés, o lateral do Inter também. Não foi só o Moisés. Não, exato, foi fechado uma festa. Rodrigo então Dourado, eu estou colocando aqui, bem como a confraternização, que o Grêmio emitiu uma nota dizendo que errou a organizar uma festa pós-título do Gauchão aí, que acabou desencadeando casos dentro da comissão técnica e do elenco. Então, acho que, na minha concepção, que pode ser muito diferente do Eric, o Gabigol, para mim, não é titular na seleção brasileira. Não só pelo fato campo, senão pelo fora também. Eu acho muito assertivo, ele tá dando lugar pro Militão. O Militão tá jogando demais na Espanha. O Lucas Paquetá também me chama muito a atenção. O Richarlison, inclusive, cotado para jogar no Real Madrid, com a saída do Zidane, é bem provável que o novo treinador do Real Madrid, o Carlo Ancelotti, que é um gênio, né? Esse é gênio mesmo. Tá pedindo que tava no Everton. Eu acho que ele vai trazer o Rames Rodrigues de volta, viu? Cara, o Rames Rodrigues passou por uma novela com o Zidane, sendo até escanteado com o Zidane, foi pro Everton e desencantou de uma forma... Eu sou muito fã do Rames Rodrigues. Eu vou dizer o seguinte, acho o futebol do Rames Rodrigues muito bom. Olhando a configuração da seleção, gosto muito da presença do Richarlison. Para mim é um jogador que, além de ser móvel, sabe concluir, sabe botar a bola dentro da rede. E para mim a configuração de meio campo da seleção também tem suas qualidades, apesar de eu contestar um pouquinho a titularidade do Lucas Paquetá, por mais que ele venha jogando muita bola no Lyon, tem tido participações interessantes, mas para mim ainda não está na faixa da qual não tem o lastro que um jogador para chegar no patamar da seleção deveria estar lá. Mas eu não sou técnico, né? Eu só estou te falando. Então, se ele está lá, ponto. Daqui a pouco eu colocaria na ponta esquerda o Everton Cebolinha no lugar do Neymar. Concordo. Concordo. Não, brincadeira, estou falando. O pessoal já está achando não, que até quero destacar discordo aqui, completamente, tá? Até aqui quero destacar que o Everton se colocou com muito carinho em retornar a Porto Alegre ontem em suas redes sociais, da qual disse que é muito bom estar de volta, por mais que seja só por um período. O pessoal já está levando mais adiante essa informação de que o Tite está numa situação turbulenta e já começa só alguns nomes, possíveis nomes, Renato Portaluppi, que está sem clube. Não, eu vou dizer. Falar em Corinthians, eu comecei falando do Corinthians, não está jogando porcaria nenhuma. Há pouco tempo atrás, um episódio que a torcida do Corinthians em massa estava pedindo a chegada do Renato Portaluppi e a Carolina Portaluppi fez uma... Que fiasco, hein? Brincadeira que lá. Que fiasco. Dizer que o Renato não ia para o São Paulo. Não, eu quero dizer uma coisa. Quando a filha do treinador, quando a filha do treinador pede seguidores em rede social para revelar segredinhos, isso aí para mim já passa do descaso, tá? Ela tem isso, crédito. Ela tem crédito. Em momento, eu não sei aonde ela tem crédito. Em momento algum eu estou expondo ao profissionalismo do Renato, tá? Isso eu não tenho direito de fazer isso. Agora o que eu vou dizer? Ela queria ganhar 2 milhões de seguidores no Instagram, se eu não estou enganado. Mas eu não estou falando da Carolina Portaluppi, eu estou falando do Renato. Não, a gente está falando do caso do Renato, sim. Só que o Renato não foi para a seleção. E quando o Renato calcula recusar um salário de 900 mil reais, sendo que 750 mil eram só para ele, no Corinthians,
Acho pouco provável que ele assuma a seleção, tá? Isso é uma posição minha. Eu acho que o Renato não vai ocupar esse cargo agora, pelo menos. Sabe que o meu cotado para assumir a seleção brasileira chama-se Júnior Rocha, treinador que está em Erechim e que faz um trabalho Excepcional. beirando a perfeição em Erechim. E nós temos que dar a mão à palmatória pelo trabalho que vem sendo realizado. Por falar em Ipiranga, Thiago Wesley... Nunes na seleção brasileira. Thiago Nunes? Coitado. Não, Thiago Nunes. se Não, tô recupera. falando. Tô dizendo aqui. O último. Ah, tu não veio me falar do Thiago Nunes? O último campeão mundial com a seleção, Luiz Felipe Scolari, gaúcho. Sistema de futebol bem aplicado. Thiago Nunes na seleção. O seu caboclo, eu não sei se isso aqui. O seu caboclo, eu não sei se isso aqui vai chegar no senhor. Mas se quiser mandar o Tite embora e trazer o Thiago Nunes, fique bem à vontade. É uma loucura. Por falar em Ipiranga, o Ipiranga joga amanhã, Mirassol, 17 horas. Não vai ter a presença do lateral esquerdo Jonathan, que acabou sendo expulso, levou 3 cartões amarelos no último jogo. Mas o Ipiranga deve ir com força total com o anúncio de um novo jogador, mais um meio-campista que chega ao Ipiranga. Claro que ele não vai jogar porque tem que estar no bid, mas o Ipiranga vai com uma difícil missão contra o Mirassol, dos mais fortes adversários desse grupo. Eu confesso que eu acabei me preocupando um pouco com as últimas ações e saídas do Ipiranga. Acho que eu tenho total competência em me preocupar com isso, porque o Ipiranga perdeu jogadores importantes. Espero que na competência do presidente Adilson e da comissão que a ele acompanha, reestruturem com as peças que estão chegando. Sobre o Mirassol, tá sendo treinado pelo Eduardo Batista, se eu não estou enganado. Para mim é um técnico muito bom, tá? Acabou saindo do Palmeiras numa oportunidade muito mal avaliado. Eu não sei por que motivos, talvez por ser um técnico explosivo. E teve Lisca, né? O Lisca é assim também. Não estou falando do Lisca, estou falando do Eduardo Batista. Vou colocar aqui a questão de que um profissional extremamente respeitoso ao seu profissionalismo e que vem realizando um trabalho de retomada na carreira no Mirassol. E acredito que vai ser um jogo interessante. É bem isso. E o Mirassol esteve na semifinal do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista, o Jonathan esteve aqui na semana passada, nós discutimos isso, na minha opinião, é o mais difícil campeonato estadual. Eu não estou colocando rivalidade em jogo, nem em nível das equipes, mas o Paulistão é muito equilibrado, muito equilibrado. E sai essas figuras aí, o Diniz saiu do Paulistão. Eu acho que tu coloca a questão do Paulistão ser uma vitrine muito interessante. Eu também concordo com isso, porque tem revelado jogadores muito interessantes. Eu vou colocar aqui o time do Santos, que é sempre uma grata surpresa. Aliás, do Cuca, né? Aliás, está sendo uma aposta com o seu Fernando Diniz no comando. Espero que... É uma possibilidade, porque eu torço para que dê certo. E vem revelando jogadores interessantes. Aí a Ponte Preta até pouco tempo tinha o Vinícius Zanocelo, jogador da base, que já tem chamado a atenção. E Paulistão é uma vitrine que merece muito respeito e atenção do futebol brasileiro. É bem isso. Só para deixar claro que esse Santos aí que o Wesley fala jogava bem com o Cuca. O Cuca agora está no Atlético Mineiro. Não, tu vai me dizer agora que tu queria o Cuca no Grêmio. Ou não? Não é que eu queria o Cuca no Grêmio, mas eu gosto muito do Cuca. Eu acho que o Santos só esteve na final no ano passado da Libertadores por causa do Cuca. Eu vou Saiu dizer, agora, tá na Diga-se de passagem, perdeu pro Fortaleza. Eu quero falar o seguinte. Para mim, o trabalho do Cuca no Santos, com todo o respeito e consideração que eu tenho pelos profissionais que lá estão, foi uma agulha no palheiro, para falar bem a verdade. Eu acho que de cada 100 trabalhos nesse modelo, um deu certo. E o Santos acabou encontrando essa alternativa do Cuca, que fez o time jogar, diga-se, com futebol muito rápido, como é a essência do Santos Futebol Clube.
que tem, na minha concepção, camisa número 36, lateral esquerdo, se eu não estou enganado, o Lucas Braga faz muitas vezes a função de ponta esquerda também, chegando com qualidade ao ataque. Mas eu acho que o trabalho do Cuca foi uma exceção. Foi uma exceção. Só para terminar, nós temos Eurocopa, vou falar de seleções já na semana, eu não sei se começa no sábado ou na semana que vem. Na semana que vem. Eurocopa, a última edição, nós tivemos um Portugal sendo campeão, e eu estava torcendo contra a seleção portuguesa, para ser bem sincero. Cristiano Ronaldo conseguiu ganhar o título com a seleção, né? Não jogou a final, mas conseguiu. Não é que não jogou a final, jogou até onde deu. Isso, e depois lesionou e não jogou a final. Mas aí ele assumiu, vamos dizer assim, como dizem no futebol moderno, assumiu uma posição de coaching na beira do campo. Foi fenomenal. O Cristiano Ronaldo dispensa apresentações. Vamos falar sobre o que importa. O Internacional conseguiu vencer o Vitória com muito esforço, com muitas dificuldades. Nós tivemos o gol do Thiago Galhardo, que até pouco tempo atrás, com um certo desinteresse em campo. E ontem sofreu pênalti, foi para a batida, converteu e conseguiu fazer com que o Inter tirasse esses 3 jogos sem conseguir vencer. Vamos ouvir a palavra do autor do gol, Thiago Galhardo. Thiago, gol importante, vitória, vantagem agora para Porto Alegre. O que dá para a gente destacar dessa noite aqui no Barradão? Jogo difícil, né? Um jogo mata-mata, onde as equipes se estudam bastante. Eles acabam se retrancando bastante para jogar por uma bola só, saindo contra-ataque. E feliz em poder entrar, ajudar a equipe, contribuir. Um lance onde está sendo muito discutido, que é muito pênalti, ele me atrapalha a continuar em pé. E fico feliz, eu ia deixar o Tyson bater, ele falou para eu executar a cobrança. Então feliz para mostrar que aqui dentro do grupo não tem vaidade, independentemente de quem esteja em campo, vai sempre haver o diálogo para bater o melhor e que nós consigamos continuar fazendo os gols, que é o mais importante. Um detalhe importante aí dessa noite, estreia de uniforme novo e novamente, né? Tu marcando aí com mais um uniforme, tu já marcou aí com 6 camisas diferentes nesse tempo que tu tá aqui. Sério, é mais um dado, né? Ano passado eu lembro das 4, porque nós lançamos a vermelha e a branca agora, fico muito feliz. Eu costumo fazer gols em estreias por onde eu passo e espero que continue estreando as camisas, que o Inter então possa lançar mais ao longo do ano, para que eu possa continuar com esses números. Fico muito feliz, é apenas um dado, mas feliz em poder estar ajudando a equipe, independentemente de começar a titular, de entrar. O professor sempre diz para que nós possamos estar preparados para estar ajudando a equipe, e eu fico feliz de poder ter entrado, de ter contribuído junto aos meus companheiros. O que tu achou do manto novo? Eu sou suspeito para falar, porque antes do jogo eu já falei que tinha que ficar como segundo uniforme. Todos os jogos fora de casa nós jogamos com ele. E eu acho que não só uma ideia minha, mas pensamento de todos. Palavras do Thiago Galhardo. Eu acho que ele vinha em algumas atuações mostrando desinteresse. Errando cabeçadas, errando gols em que o centroavante que está lá para marcar. Eu acho que o nível basta Wesley. Quero dizer que, na minha concepção, o primeiro tempo foi muito ruim, foi de dar sono. Eu acho que a parte mais interessante do primeiro tempo para o torcedor colorado foi eu tomar água ou ir no banheiro, que não aconteceu nada. Cruzamentos pífios, tá? O jogo inteiro. Não, primeiro tempo estou falando. Cruzamentos ruins. Lentidão na infiltração, e o segundo tempo já num contexto geral tem uma melhora, e eu acredito que o Internacional ontem colocou em campo o que tem de melhor, né? Os 11 melhores aí do Internacional, na minha concepção, estavam lá, inclusive o Daniel, preterindo finalmente e atendendo um pedido da torcida do Colorado, que era a ausência do Lomba, e o Internacional conseguiu desempenhar melhor, não que isso tenha muita diferença do primeiro tempo, tá? Mas conseguiu desempenhar melhor no segundo tempo e construir a vitória através de um pênalti. Então, na minha concepção, eu entendo que quem sofre pênalti está buscando um jogo na frente e de uma maneira ou outra conseguiu fazer isso. Eu só queria te dar 2 informações. Uma delas, talvez, não tenha percebido, aí não sei, daí vai da tua competência, que o jogo ele se faz em 2 tempos. Um tem 45 minutos e o outro também. Sim, e eu já falei que os primeiros 45, na minha concepção, foram muito ruins,
E os segundos? O segundo já foi mais estável. Não estou dizendo que foi um segundo tempo excepcional do time do Ramires. Muito pelo contrário. Médio? Medíocre? Não, medíocre também não. Eu acho que foi mediano, medíocre? Mediano. Vamos deixar por mediano para bom, então. São sinônimos. São alguns destaques. Lindoso está indo para o Santos. Muito bom. Essa é a informação que eu tenho. Eu recebi essa informação hoje pela manhã também. Considero que essa seja uma movimentação interessante no Internacional, visto que, na minha concepção, o Johnny é o titular. Tu pode vir falar do Dourado de novo, mas eu vou dizer. Johnny, para mim, ontem fez uma amostragem de 90 minutos muito positiva, muito pelo fato de que buscou uma maior verticalização de jogo. A gente pode observar que ele recebia no início da segunda faixa do campo ali, após a grande área, e quando enxergava possibilidades, tentava acionar os extremas, e quando não fazia, tentava talvez uma infiltração mais pelo meio, que se provou não muito eficiente, talvez por noites ruins do Edenilson, mais uma, aliás. Mas eu vou dizer que, para mim, o Johnny é muito titular nesse time do Inter. Eu queria só ressaltar a importância desse resultado, porque o Vitória, apesar de ser um time da segundona, assim como eu falei na quarta-feira, é uma equipe que, sim, teria se mostrado uma dificuldade para o Internacional, no jogo foi assim, mas eu acho que muito mais pelo demérito do Inter. E às vezes, Wesley, eu não sei se eu vejo outro jogo, pode ser, daqui a pouco seja isso, eu não consigo ver o Internacional no primeiro tempo sonolento, um Inter que muito toca, é uma circulação de bola na defesa, na intermediária, uma bola sendo tocada sem nenhuma efetividade. O Internacional que não chuta, e me irrita essa displicência quando tu tá a centímetros da linha da grande área e o cara não tem aquele culhão, aquela vontade de fazer o gol e chutar pro gol, pelo menos arriscar. O goleiro do Vitória pouco fez durante o primeiro tempo, segundo tempo também. É o Internacional com um futebolzinho. Para mim, o Inter venceu bom, mas é um futebolzinho razoável, pobre, medíocre. Trazer uma declaração do Ramires aqui. Ele disse na coletiva pós-jogo, rebatendo algumas perguntas no sentido de que ele tem uma falta de objetividade que eu também enxergo em dados momentos das partidas, ele respondeu da seguinte maneira, que quem tenta produzir algo diferente no futebol brasileiro se queima, foi essa expressão que ele usou, e que se o Inter não der sequência ao projeto de longo prazo, fará mais o mesmo dos últimos anos daqui para frente. Eu acho que o Ramires ainda está numa linha tênue no Internacional, ainda vai sofrer muita pressão. Vai passando pano. Não, eu não estou aqui passando pano, eu estou dizendo que eu também enxergo falhas nesse time, que eu enxergo instabilidade, mas que eu não posso, infelizmente para alguns, felizmente para outros, eu não posso condenar esse trabalho. Por quê? Porque, na minha concepção, ele exerce uma dominância de jogo que em algum momento há de construir resultados. Mas se for para trazer um substituto, que se venha o meu amigo Diego Aguirre. Não vou nem entrar nisso aí, isso é um absurdo. O cara me falar isso, faltando 1 minuto, já temos que encerrar. Detalhes importantes, retorno do Bosquilha, do Patrick, o Dourado está machucado, o Daniel assumindo a vaga do Marcelo Lomba, do Internacional, que deve ir parecido o jogo que acontece contra o Fortaleza no Ceará pelo Campeonato Brasileiro, a segunda rodada. O Grêmio, que, reiterando o que falei pela manhã, o Grêmio não joga contra o Flamengo, porque tem a decisão da Recopa. Então, me perdoem, ouvintes e telespectadores da TV Bom Dia, o Grêmio encara o Santa Cruz, jogo que acontece pela manhã, e o Grêmio deve ir com um time de transição, com alguns jogadores ali que já estão no profissionais, mas deve ser um time bem diferente. Ricardinho vai anotar 2. Wesley, um abraço, valeu pela tua participação. É sempre um prazer poder estar aqui. Um abraço a todos os nossos espectadores. Vai torcer pro Brasil hoje? Vamos ver se vai ter jogo, né? Eu vou 2-0 pro Brasil. Um abraço, até a próxima.